Olá, tudo bem? Eu me chamo Karina Soares Crisóstomo e me estudo na São Judas Tadeu. Eu estou cursando Letras, licenciatura em Português e Inglês, no período noturno no campus da Moca e já estou no 7º semestre. Esse vídeo e muitos outros de alunos da São Judas são parte de um projeto organizado pela coordenadora de estágio, Cíntia Pichini. O tema de hoje é a figura de linguagem onomatopeia, outra figura de linguagem sonora. Eu fiz um estudo comparando as figuras de linguagem usadas nos quadrinhos brasileiros e os americanos, comparando eles com as onomatopeias usadas nos mangás, que são as histórias em quadrinhos japonesas. E com isso a gente vai conseguir entender profundamente o que é onomatopeias e como elas são muito importantes e não são uma coisa bobinha só para usar em livro infantil, ok? Então vamos lá. O que é onomatopeia? A definição é palavra que reproduz um barulho, som ou ruído. Então a gente não tem uma palavra para representar um ruído, então a gente criou as onomatopeias. Esse poema do Vinícius de Moraes. Passa tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora. O que é esse tic-tac? Ele é uma onomatopeia, porque ele é uma palavra que reproduz um barulho, som ou ruído que existe no mundo. Qual barulho é esse que está reproduzindo? O tic-tac reproduz o barulho do relógio, tanto é que esse é o nome do poema, O Relógio. Você provavelmente já leu livros infantis ou viu coisas quando você era criança que imitavam muito o som dos animais e lá estavam as onomatopeias. Então a abelha tá lá, o zzz, bzz, o porquinho, nhoink, nhoink, o pintinho, piu, a ovelha mé, o cachorro, au, au. Então, nos livros infantis usam muitas onomatopeias. Mas só nos livros infantis? Não. Nos quadrinhos, como você pode ver na imagem à direita, tem muitas onomatopeias que são assim clássicas. Elas normalmente vêm nesses balãozinhos que expressam também parte do significado delas, né? Então, por exemplo, pou, que é o primeiro, é de alguma coisa batendo, né? Alguma coisa colidindo. Então, olha como o balãozinho é indicando que isso está acontecendo, né? Que uma coisa que está indo em todas as direções. Ali o smash da aguinha. Olha o formato de água que tem. Mas enfim, vamos ver alguns exemplos. Aqui, olha como as onomatopeias são usadas para contar histórias sem nenhuma palavra. Então, a Mônica, ela está com esse GRR. Normalmente ele é usado para cachorros quando eles estão rosnando, né? Fazendo... Não sei se isso foi uma imitação muito boa, mas foi o que eu consigo fazer. Agora, por que a gente vê e interpreta que ela tá brava? Porque essa onomatopeia mostra que ela está rosnando. Rosnando de raiva, obviamente, né? Por quê? Porque ela tá vendo o Cebolinha fazer bolinhas de sabão com o formato de uma menininha dentuça, né? Querendo dizer que é ela. Então, a gente vê do lado um pou. Nem precisa fazer uma cena mostrando ela pegando o coelhinho e jogando nele, porque o pou traduz isso. Ele resume essa cena dela batendo nele. E aí no final a gente mostra o que, né, pelo pou a gente já sabia, que ela bateu nele e aí mostra ele deitado ali no chão, todo arregaçado, né? Então ela contou uma história completamente sem nenhuma palavra, só com onomatopeias. Agora, as onomatopeias também são usadas em coisas mais adultas, por exemplo, as HQs. Aqui é uma HQ da Vampira e foi tirada do documento da Renata, e ela diz que as cores das onomatopeias e sua disposição nas páginas remetem à explosão da pólvora e à origem do som. Então elas não estão dentro daquelas bolinhas que são clássicas que a gente estava comentando. Elas estão seguindo
de onde está vindo o disparo e até onde vai o som, como se fosse até onde o som está alcançando, o barulho está alto até que lugar, né? Então ela vai grandona e vai na direção da arma. E aí a gente entende que a personagem que está na cena foi atingida não por causa desses blá blá grandão, que é o som das armas, mas por causa dessas outras onomatopeias que são diferentes e que induzem que algo diferente ali aconteceu, que fez um som diferente, que ela fala que é o SPAC, que está gravada de outra cor, pois se refere aos tiros que perfuram a armadura. Eu acho que ela quis dizer aos tiros, e que aí talvez não fosse só o SPAC, acho que esse SPANK, que é o G que termina com Gzinho, também deve ter feito talvez um raspão, não atingiu de fato, mas pegou de raspão e fez um barulho diferente em contato com o metal. Então aqui, além de ambientar a cena, o ruído é usado para entender o que de fato aconteceu na cena. A pessoa foi baleada ou não foi? É pelas onomatopeias que a gente descobre. Aqui, olha outro exemplo de onomatopeia muito inteligente na HQ dos Jovens Titãs. Esse badum bem grandão, ele indica a explosão, né? Que a gente tá vendo na cena. Só que por que ele é tão legal, ele é tão bem utilizado? Porque olha só como o Bá, ele tá pequenininho e ele tá mais... As letras estão mais retinhas. Por quê? É o barulho de quando a bomba cai de fato no chão. Agora, quando ela explode, aí é o Dum. Olha como o Dum, ele faz um movimento que acompanha a fumaça da explosão, ele acompanha o tamanho da explosão, ele cresce, ele é maior que o Bá, e ele é o barulho que a bomba faz quando explode de fato, não quando ela cai. São barulhos diferentes, certo? Então, esse Dum expressa muito bem isso, até porque ele é maior, ele está distorcido, e ele, as letrinhas, elas estão todas tortinhas, tá vendo? Porque a explosão ali não é uma coisa definida, né? A fumaça, ela é toda deformada. Então, o Dum acompanha essa lógica. Então, a gente viu que nas HQs eles utilizam muito bem as onomatopeias para nos ambientar e aderir ali mais complexidade para as imagens, né? Agora, nos mangás, eles têm outro tipo de onomatopeia. Eles usam a onomatopeia do mesmo jeito que a gente, da mesma lógica de reproduzir um som que existe. Aqui é um som que existe? Sim, a bomba explodindo faz um som. Então, tem uma onomatopeia para isso. Aqui, o tiro faz um som. Então, eles tentam fazer uma palavra que traduz esse som. Aqui foi o blam. Normalmente é bang. Lembra do bang? Olha o bang aqui. Na última linha. Mas aqui eles usaram uma diferente. Foi o blam. Tudo bem? Agora, nos mangás, além de usar essas onomatopeias conhecidas, eles usam um tipo diferente que chama mimesis. A onomatopeia não imita um som da realidade. A mimesis, ela também vai imitar, só que não vai ser só os sons. Olha só, essas coisas todas aí que tá falando de estado, condição, fenômeno, movimento, a mimesis vai fazer mesmo quando não tem som, não expressa som, ou quando expressa emoções ou sentimentos, que é uma coisa muito diferente da onomatopeia, certo? Então a gente olha, quando a gente vê uma mimesis, a gente pode pensar que ela é uma onomatopeia, elas são parecidas na estética, só que elas não expressam ruídos que existem na vida real. Elas expressam emoções e até coisas que não têm som, mas só para indicar que aquilo está acontecendo. Vamos ver alguns exemplinhos? Isso aqui é uma mimesis, porque K, essa parece uma onomatopeia, né? Mas é uma mimesis que está aí, uma letrona preta que está na vertical, significa K. Eles traduziram para K, apesar que ninguém ia ver isso e entender que K significa rubor, né? Eles deveriam ter traduzido melhor. E aí, por que esse K
não é uma onomatopeia? Porque rubor, quando a gente fica com vergonha, né? Isso faz algum barulho? Quando a gente fica com vergonha, a gente faz algum barulho? Na cena aí, o casalzinho tá com as bochechas vermelhas, né? Quando a gente fica com as bochechas vermelhas de vergonha, existe algum barulho? Não, né? Então, não é uma onomatopeia, porque a onomatopeia imita um barulho que existe na realidade. Aqui não. A K, ela tá ali sendo usada para expressar um sentimento, mas olha como parece uma onomatopeia, né? Então, a gente pode confundir. E olha como eles usam de maneira inteligente nessa cena do Neo Genesis Evangelion, que eles colocam como se fosse uma parede, né? A Renata fala que tá uma parede entre os dois casais, uma parede de vergonha. Aqui, então, enquanto a mimesis pode ser usada para sentimentos, como a gente viu com a vergonha, a mimesis também pode ser usada para coisas que não tem som. Então, olha essa tradução de shin, que é essa letrinha que parece um L, uma cobrinha e um Hzinho, né? Significa shin, que é silêncio. Eles deram um nome como se fosse... deram um nome para o som do silêncio. Olha que coisa contraditória, né? O som do silêncio. Então, a ausência de som também, de certa maneira, é um som, né? Se uma cena está completamente silenciosa, aquilo é intencional. Aqui, a gente vê que foi traduzido para silêncio mórbido. Se a gente olha para a cena, talvez você não entenderia exatamente o clima que está rolando ali se não tivesse essa mimesis, certo? E, de novo, esse café da manhã com um climinha tenso, né? Porque tá ali um silêncio pairando no ar, porque as letrinhas estão pairando no ar. Por que não é uma onomatopeia? Porque a onomatopeia imita um barulho que existe. Silêncio é um barulho? Não. Então não é uma onomatopeia. Então, os próximos exemplos que eu vou mostrar, você vai pensar, isso é uma mimesis ou uma onomatopeia? São todos exemplos retirados de mangás. Lembra que eles usam os dois muito. Então, você vai tentar refletir no conceito da definição de onomatopeia. É uma onomatopeia ou não é? Lembra que imita um som que existe na realidade. Vamos lá? Na fala dela não tá esse O, mas olha embaixo. Tem ali umas letrinhas, tá escrito O, que é a tradução. Esse O é uma onomatopeia ou é uma mimesis? O que você acha? É uma onomatopeia. Por quê? A pessoa, ela pode exclamar, né? Ficar surpresa e falar, oh! Então esse é um som que existe. Um ser humano produz esse som. E aí, eles reproduziram aí com os caracteres japoneses e a tradução embaixo também. Oh, em português. As duas são onomatopeias. Aqui, o casal, né, desse mangá, olha como eles estão vermelhinhos. Olha o menininho, ele tá inteiro vermelhinho, né? Ela tá a bochechinha, ele tá a cara toda. E a frase ali, o vermelhinho, atravessa, né? As letras em japonês atravessa a cabeça dele até, de tão vermelho que ele tá. E a tradução que dão é vermelhinho. O que é esse vermelhinho? É uma onomatopeia ou é uma mimesis? É uma mimesis. Por quê? Vermelhinho significa que ele está uma condição do ser humano. Ele está vermelho por quê? Porque ele está com vergonha. Olha as mãos dele, né? Até a mão dele está vermelha, está contorcido assim, ele está meio suando. Então ele está com vergonha. Isso é uma emoção, isso é um estado dele. Então, é uma onomatopeia que reproduz um som. Não pode ser uma onomatopeia porque estar com vergonha não produz som. Não tem um som para isso, né? Então, isso é uma mimesis. Nessa cena do Black Butler, aqui a personagem lança, né, um objeto explosivo e faz vum. E depois, quando atinge o chão, faz tum. Isso é uma onomatopeia ou uma mimesis? O que você acha? É uma onomatopeia. Por quê?
esse barulho que uma coisa faz quando tá voando em alta velocidade. Faz um barulho meio vum, certo? E quando alguma coisa cai no chão, faz um barulho também. Então, a onomatopeia está imitando esses barulhos. Então, ela traduz para a escrita os barulhos de algo voando rapidamente e algo caindo e explodindo, para tum, certo? Tem 3 elementos aí. Eu quero que você pense se eles são onomatopeias ou se eles são mimeses. Todos eles são mimeses. Por quê? Vamos começar pelo mais óbvio, né? Nervoso. Nervoso é um som? Estar nervoso produz um som? Não. Naquele caso da Mônica, quando ela estava nervosa, teve um som. Você pode pensar, ué, mas teve um som lá com ela. Mas não é porque ela estava nervosa que teve um som. Ela só teve uma onomatopeia ali porque ela estava rosnando. E o rosnado mostra que ela estava nervosa. Ele ali, nessa imagem, está nervoso em silêncio. Ele está pensando, olha como os quadrinhos, ele não está falando com ninguém até. Ele está pensando isso. Então, ele está em completo silêncio, mas ele está nervoso por dentro, é o sentimento dele. Quando tem a tradução de um sentimento em palavras que são do estilo onomatopeia, são mimeses, ok? O BRBR, né? O que isso quer dizer? Na imagem não dá para perceber muito, mas quando uma pessoa está nervosa, o que ela faz? Ela treme. A pessoa treme de nervoso, né? Então esse brr brr é o som da personagem tremendo, né? E não dá pra ver isso muito numa imagem estática como mangá. Então eles colocam pra você saber que ele está tremendo de nervoso. Mas você reparou que eu falei o som, né, dele tremendo? Por acaso, quando a gente treme a mão, por exemplo, de nervoso, isso faz um som? Não. Lembra que eu falei que mimeses podem expressar coisas que não são som? Que não tem som, desculpa. Então, é completamente diferente de onomatopeia, né? A onomatopeia nunca seria usada para falar que alguém tá tremendo, porque a onomatopeia imita um som que existe na realidade, certo? Ali em cima, você repara que tem 2 vep. O que acontece 2 vezes aí na cena que dá para observar? Ele vira a cabeça de um lado e depois vira a cabeça para o outro, né? E faz várias caretas aí. Então esse vap é o barulho dele virando a cabeça. Por acaso quando você mexe o pescoço faz um barulho parecido com esse vap? Não, né? A não ser que você esteja com o pescoço estralando de tão duro, seu pescoço não vai fazer barulho nenhum quando você virar a cabeça. Então, se não tem barulho nenhum, não pode ser uma onomatopeia, ok? É, de novo, uma mimesis. Não confunda os dois. Tem um papel sendo colocado na mesa, aí tem a escrita de pesh. Tem um homem lendo um livro e tem ali escrito flap. E tem alguém pegando numa xícara e tem a tradução ali para tlek. O que são essas 3 figuras? Elas são onomatopeias. Por quê? Elas estão traduzindo em palavras um som que existe na vida real. Então, se você joga um papel com tudo assim numa mesa, num lugar, faz um barulho muito pequenininho. Você vê até que todas essas onomatopeias, elas são pequeniníssimas, né? Elas são detalhes assim na cena. Elas não são grandes porque o barulho não é grande. No segundo, quando você vira as folhas de um livro, faz um barulhinho a folha também. E no segundo, a xícara em contato com o pires, né? Ele faz barulho também. Então, as onomatopeias colocam em palavras barulhos que existem na vida real. Esses 3 barulhos existem na vida real, certo?
O que acontece é que nos mangás é muito comum eles colocarem essas onomatopeias para qualquer coisa. Então, qualquer barulho, e até, como a gente viu, até coisas que não são barulho, eles colocam esse estilo de escrita para mostrar, para ambientar a gente na cena. São detalhes a mais que colaboram para nossa interpretação, né? E normalmente isso não é usado em HQs. As HQs, elas costumam, como a gente viu nos primeiros exemplos, usar onomatopeias quando existem barulhos muito altos, como tiros e explosões. Eu espero que você tenha entendido e até a próxima!